Ecoar a boa nova. José do Egito. Na última semana nós vimos que os irmãos de José venderam eles como escravo, por inveja, por ciúmes, inveja, e que José foi terminar como escravo no Egito, inicialmente na casa de Potifar, mas depois ele foi preso, foi para a prisão. Então agora José está como prisioneiro no Egito. Então José estava no Egito e mais duas pessoas presas junto com ele na cela tiveram também um sonho: o padeiro e o copeiro. O copeiro sonhou com três cachos de uva que ele exprimia, viravam vinho e ele servia de novo o faraó. E ele os dois falaram com José: tivemos um sonho e não há ninguém para nos interpretar. Porventura não pertence a Deus, replicou José, a interpretação dos sonhos? Rogo-vos que me os conteis. Então eles contaram o sonho para José. E José disse para o copeiro que aquele sonho significava que em 3 dias ele ia ser restabelecido no serviço. Aí o padeiro, animado, resolveu contar o sonho dele também. Ele contou que estava carregando cestas de pães, 3 cestas de pães, e que enquanto ele carregava os pães, as aves dos céus iam comer a cesta. José disse que o significado do sonho dele é que também em 3 dias o faraó iria se lembrar dele, só que para mandar enforcá-lo, e que o corpo dele seria comido pelos corvos, pelas aves, né? E assim aconteceu. 3 dias depois, o copeiro foi restabelecido e o padeiro foi morto. Então, 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo. E nesse sonho, o faraó primeiro viu 7 espigas, 7 espigas bonitas, saudáveis, nascerem. Depois ele viu que depois das 7 espigas bonitas, vinham 7 espigas mirradas, feias, murchas, e essas 7 espigas murchas comiam as 7 espigas bonitas. Então ele acordou, mas depois voltou a dormir. Então ele teve um segundo sonho. Ele viu 7 vacas gordas pastando no Egito. E depois dessas 7 vacas gordas, vinham 7 vacas magras, horrorosas, feias. E essas 7 vacas feias comiam as 7 vacas gordas. E ele acordou e chamou os sábios do Egito e ninguém sabia explicar o significado desse sonho para ele. Então o copeiro que tinha sido restabelecido lembrou-se de José e falou com o faraó que na prisão ele também tinha tido um sonho e que o padeiro também tinha tido sonho e que José tinha interpretado o sonho corretamente, tanto dele quanto do padeiro. Então o faraó mandou chamar José, qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. Este disse: tive um sonho que ninguém pode interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que tu expliques. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tem. Aí José interpretou o sonho, né? O sonho significava tanto as espigas magras quanto as vacas magras, tanto as espigas gordas quanto as vacas gordas, eram 7 anos de abundância no Egito. Esses 7 anos eram de abundância, viria depois deles 7 anos de penúria, de seca, de fome. Por isso que as vacas magras comiam as vacas gordas e as espigas magras comiam as espigas bonitas. De tal forma que o pessoal não ia se lembrar dos anos de abundância. Então José deu um conselho ao faraó, que nos 7 anos de abundância que iam vir, que ele juntasse parte da colheita e guardasse por 7 anos de fome, de pouca colheita. Daí vem aquele ditado, né? 7 anos de vacas gordas e anos de vacas magras, né? Aquela expressão. Então, o faraó, depois que José deu esse conselho, o faraó disse: poderíamos, disse ele, encontrar um homem que tenha tanto
como este o Espírito de Deus? E disse em seguida a José: Pois que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa. Todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Só o trono me fará maior que tu. Então José foi posto como administrador do Egito pelo faraó. E passaram-se os 7 anos de vacas gordas, e também iniciaram-se os 7 anos de vacas magras, né? Então Jacó, sabendo que havia trigo no Egito, disse aos filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Eu soube que há trigo no Egito. Descei lá e comprai-o para nós. Poderemos assim viver e escaparemos à morte. Então Jacó ou Israel, né, mandou os filhos irem lá para o Egito comprar trigo. E quando eles chegaram lá, olha a cena. Quem que eles se deparam? José, mas José é vestido como um Egito, como um egípcio. E lembre-se, já tinha anos depois, foram 2 anos de prisão, mais o tempo na casa de Potifar, mais os anos de vaca gorda, os 7 anos de vaca gorda. Ou seja, José tinha outra aparência já. José tinha saído, pelo que a história conta, de casa novo. Uns 15 anos depois, talvez, qual que era a aparência dele? Totalmente diferente, a aparência de um homem já. E ele estava vestido como egípcio. Então, quando eles chegaram lá e começaram a conversar com José, eles não perceberam que era o irmão. Eles tinham que ir perante José, que era o administrador, para comprar o trigo. Então José disse: É bem como eu disse, sois espiões. Sereis, aliás, postos à prova. Pela vida do faraó não saireis daqui antes que tenha vindo vosso irmão mais novo. Mandai um de vós buscá-lo. Enquanto isso, ficareis prisioneiros. Vossas palavras serão assim provadas, e veremos se disseste a verdade. Do contrário, pela vida de Faraó, sois espiões. Então, quando eles foram comprar trigo, José os reconheceu e os acusou de ser espião. Eles falaram que não, que eram gente honesta e trabalhadora. Só tinham ido comprar trigo. Aí José perguntou: Então de onde é que vocês são? Eles falaram que eram de Canaã. José perguntou. Mas eles falaram: Não, nós temos família, temos um pai lá, temos um irmão mais novo. Viemos aqui só para comprar o trigo e levar para casa. Então José ficou com Simeão preso e mandou eles de volta. Falou assim: Se vocês falam a verdade e não são espiões e não querem só olhar um ponto fraco para atacar o país, tragam então o irmão mais novo, que eu quero vê-lo. Se vocês falam a verdade, tragam ele. Então eles foram lá buscar o irmão mais novo, né? Só que chegou lá, Jacó não quis mandar o filho mais novo, com medo do filho ficar preso. Mas Simeão estava preso, o trigo que eles levaram acabou. Então, na hora que o trigo acabou, a fome apertou, tinha que voltar lá para buscar mais, né? Eles foram recebidos por José, e assim que eles chegaram, José mandou o mordomo convidar eles para um banquete. Então, eles falaram assim para o pai: Aquele homem, responderam ele, perguntou por nós e por nossa família, e quis saber se nosso pai vivia ainda. Se tínhamos outro irmão, e respondemos às suas perguntas. Podíamos, porventura, adivinhar que ele nos ia mandar levar a ele nosso irmão? Então, isso eles falando com o pai, né? Porque o pai falou assim: Por que vocês falaram que tinha outro irmão? Mas, de fato, Jacó permitiu que eles voltassem para o Egito para comprar mais trigo, porque o trigo tinha acabado da primeira viagem. Enquanto esperavam por José, que devia voltar ao meio-dia, preparavam seus presentes, pois foi-lhes anunciado que comeriam na casa dele. Então, eles voltaram e levaram de novo mais coisa para comprar trigo. E chegando lá, foram convidados para almoçar com José. Olha, então José falou assim para o mordomo. Eles almoçaram com José e José mandou: Porás minha taça de prata na boca do saco do mais novo, com o preço do seu trigo. E fez o intendente como José lhe mandara. Deixaram a cidade, mas não tendo ido ainda muito longe, José disse ao seu intendente: Levanta-te e persegue estes homens,
quando os tiveres alcançado, dir-lhe-ás: por que pagastes o bem com o mal? A taça que roubastes é aquela em que bebe o meu senhor, e da qual se serve para as suas adivinhações. Fizestes muito mal. Então José mandou o mordomo colocar uma taça de ouro no saco deles. Foi acusado de roubo. E quando eles foram embora depois do almoço, o mordomo de José foi atrás e os pegou. E falou que a taça, falou que eles tinham roubado a taça. Eles falaram que não roubaram nada. O mordomo falou assim: então, abram os sacos, nós vamos ver. Eles desceram os sacos e abriam, e a taça estava no saco de Benjamim. Então, voltou todo mundo para a casa de José para ser preso como escravo, né? Mas José falou: não, de jeito nenhum. Vocês têm família e têm que levar comida para a família. Vai ficar preso como escravo aqui só o que roubou, que era Benjamim. Ora, o teu servo respondeu pelo menino. Então, Rúben, que era o mais velho, falou assim com José: o teu servo respondeu pelo menino junto de meu pai. E disse-lhe que se ele não lhe reconduzisse, seria eternamente culpado com seu pai. Logo depois, aceita que teu servo fique escravo de meu senhor em lugar do menino, para que este possa voltar com seus irmãos. Então, Rúben agora se oferece para ficar preso no lugar de Benjamim, que era o mais novo. Ou seja, ao contrário de José, que eles venderam e esqueceram, agora eles querem se sacrificar por Benjamim. Então, José, já não podendo se conter diante de todos os assistentes, exclamou: fazei todos sair. Desse modo, ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer a seus irmãos. Pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó ouviram, e disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive? Mas não lhes puderam responder, e estavam pasmados de se encontrar diante dele. Aproximai-vos, disse-lhes ele, e aproximaram-se. E ele disse-lhes: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Então, José, vendo a atitude dos irmãos que tinham mudado, os mesmos irmãos que tinham vendido ele, estavam tentando salvar a vida do mais novo, Benjamim, e se oferecendo para ficar no lugar de Benjamim como escravo. José não se conteve de emoção e falou com eles: eu sou seu irmão José, né? E perguntou pelo pai. Mandou eles voltarem para casa e buscar o pai, né? Então, toda a família de Jacó foi viver no Egito, porque a fome apertava e no Egito tinha trigo. E José morava lá. Então, a família inteira, José, Jacó e os irmãos, foram morar no Egito. No fim, José os perdoou. Mas antes de os perdoar, ele os colocou à prova. O convite para o banquete, a taça, era para ver como eles iriam reagir. E ele viu que eles mudaram de atitude. Então agora nós vamos começar uma outra etapa. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: vede, os israelitas tornaram-se numerosos e fortes demais para nós. Vamos, é preciso tomar precaução contra eles e impedir que se multipliquem, para não acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos irmãos e combatam contra nós, e se retirem do país. Estabeleceu, pois, sobre eles feitores para os acabrunhar, com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais os acabrunhavam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam a ponto de os egípcios os aborrecerem. Impunham-lhes a mais dura servidão, e amargurava-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como com toda sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que lhes impunham tiranicamente. Então a família de Jacó e José viveram no Egito
E um dia José morreu. E um tempo depois de José morreu, subiu ao Egito, ao trono do Egito, um faraó que não mais conhecia José, né? E aquela família que viveu lá foi se multiplicando. E 400 anos depois já não era mais uma família, era um povo, né? Já não era mais um núcleo com 12, 15, 20 pessoas, 50 pessoas, porque quando Jacó foi para lá, foi Jacó, os filhos dele, os netos, as esposas dos filhos e assim vai. Então já era uma família grande. Mas algum tempo depois já não era mais uma família, né? Já era um povo. E eles moravam no Egito. Então o faraó falou assim: olha, vamos, esse povo que cresce e se multiplica, ele não é um de nós. Nós temos que prendê-lo, porque se ele ficar muito grande e um inimigo nos atacar, eles podem querer ajudar nossos inimigos. Então o faraó pegou e fez todo o povo, os descendentes de Israel, né? A família de Jacó e José, os descendentes deles, fez todos de escravos, depois, muitos anos depois da morte de José. Então agora começa a história da escravidão do povo de Israel. Não mais a história de uma família, mas a história de um povo. Essa família deu origem a esse povo, que foi escravizado no Egito.